Hoje é dia 17/11/2015. Tenho o prazer de estar aqui com a galera, fechando nossa estudos avançados. Foi uma experiência nova, uma experiência de um semestre inteiro, né? Normalmente são 2, 3 meses. Nós fizemos os quinzenais, a coisa se estendeu. Eu acho que a gente pode fazer uma avaliação dessa extensão, inclusive. Eu estava conversando aqui com a Bárbara, logo quando a gente estava testando os microfones. Eu entrei nesse curso de um jeito e estou saindo de outro, né? Então, para mim foi... Eu avancei aqui numa série de questões e tal. Achei que muita coisa mudou e tudo. Quer dizer, muita coisa mudou não, né? Mudaram algumas coisas, né? Avançamos e tal, que, não, que é bacana. Então estamos aqui com o Cordeiro, com a Fernanda, com a Bárbara, a Rosilma e a Joyce. Joyce é aquela lourinha, não sei se vocês estão lembrados, que tinha lá em agosto uma lourinha. É a Joyce, que sumiu e agora está voltando. Bom, então a ideia hoje é a gente fazer uma avaliação, como é que, o que a gente ganhou agora com esse nosso encontro, falar das perspectivas, trocar uma ideia. E, e aí, a partir dos assuntos que forem rolando, a gente vai desenvolvendo os nossos papos. Quem quer começar pedindo a sugestão duas sugestões. Uma da pessoa falar o nome, para a Rosilma se localizar e todo mundo se localizar. E o pessoal que não está falando, desligar o microfone, que eu também vou fazer isso, para poder evitar ruído e tudo. Quem quer começar a falar? Quem quer começar a falar? Posso começar, Nepo? Então vamos lá, Rosil. Bom, Rosilma, vou começar a falar agora. E eu queria dizer que esse é o segundo curso que eu estou fazendo com você, né? Algumas pessoas são as mesmas do outro, outras pessoas novas. E cada dia eu aprendo mais. As informações que chegam me ajudam cada vez a me reposicionar, porque nós estamos construindo conhecimento juntos. Eu acho isso muito importante e queria dizer que eu tenho falado muito sobre tudo isso para muitas pessoas, porque esse é meu perfil. Eu sou muito, quando eu gosto das coisas, sou muito entusiasmada e quero compartilhar com todo mundo, e isso tem sido muito bem recebido, principalmente pelos jovens. Eles ficam fascinados com a ideia. Então eu acho assim, como nós estamos amadurecendo isso para 2020, ou enfim, né, 2067, que nem o Nepo falou uma vez, que nós vamos ganhar medalha em 2067, eu acho que a gente está conseguindo atingir o nosso público-alvo, que é justamente esses jovens que vão ser os futuros gestores numa outra visão, num outro enfrentamento. É, que uma coisa que eu gostaria de falar em relação a todas essas ideias é o seguinte, é que num primeiro momento, como é muito novo, a gente acha que é difícil, que nunca viu, que mete medo nas pessoas. Mas depois, quando você começa a se debruçar, refletir, observar a crise, que nada está funcionando já há muito tempo, você vê que tudo isso que o Nepo propõe, que a gente aderiu e que estamos colaborando para que isso cada vez se aperfeiçoe mais, é de uma simplicidade cristalina, né? É muito simples, é uma resposta tão simples, né? Claro que para a gente chegar nessa simplicidade, todo mundo teve que estudar muito, né? O Nepo está estudando isso há mais de 20 anos. Então, realmente, a gente, quando estuda algum assunto,
quando você chega na simplicidade, você teve que passar por muita coisa, e a simplicidade é justamente a sofisticação, é a resposta sofisticada. Eu queria só dizer duas coisas para fechar minha fala, porque eu não tenho muito mais coisa para falar, não. A não ser que eu acho que é um sucesso, vai ser cada vez mais sucesso, as pessoas vão rejeitar, porque são pessoas que rejeitam o novo. Quem tem uma visão mínima de futuro vai abraçar a ideia, se não num primeiro momento, num segundo momento. E eu acredito muito em tudo isso que a gente está fazendo, e por isso que eu vou para o terceiro curso, já querendo pesquisar, né? Por quê? Primeiro, eu acredito que estudo, conhecimento, aprofundamento dos conceitos é fundamental para que você possa convencer com lógica as pessoas, né? Como o Nepo nos mostrou isso. Há 20 anos ele estuda e ele nos mostra com grande simplicidade tudo que ele estudou a vida toda, né? Ele jamais deixa de estudar antes para propor. E que esse estudo todo nos ajude a chegar na sofisticação da simplicidade. Quer dizer, jamais caia numa opinião por opinião. Ah, eu acho isso, mas você acha por quê? E a pessoa não saber fundamentar. Porque aí a fragilidade do discurso. O discurso, ele só é válido quando você consegue fundamentar com lógica, com conhecimento, com muita pesquisa. Não está ouvindo? Fernando, estamos te ouvindo aqui. Alô? Eu tô ouvindo, eu tô ouvindo. Estou te ouvindo. Fernando, já tá no ar. Desliga o microfone. Ok, vou desligar. Valeu. Só senti falta. Eu achei que era um curso de 12 semanas. E eu fiquei assustada quando chegou a 11ª, que você disse que ia concluir o curso. Porque eu fiquei esperando chegar na justiça, né? E que você não deu esse tema. Talvez a gente possa incluir no próximo curso, não sei. E por que exatamente? Porque nós falamos de educação, que é um campo muito caro para mim, e justiça também muito caro para mim. E eu acho que, tanto na educação quanto na justiça, a gente precisa de muito embasamento, estudar muito, né? Seguindo o seu exemplo, para a gente poder realmente chegar na simplicidade de mostrar esse novo caminho, né? Que é, no meu entendimento, e eu acho que em todos que estão te acompanhando, o caminho para a solução dos problemas e para a solução dessa crise de falta de representatividade. As instituições falam uma linguagem e os indivíduos falam outra, enfim. Então era isso que eu tinha para dizer. Beleza. Só lembrando que no programa que tem aqui, pelo menos o programa que eu coloquei aqui no programa que eu coloquei aqui na internet, aqui na minha agenda, ela teria o fechamento, questões finais, e terminaria aqui agora nessa semana de 19/11. Realmente não tem justiça. A gente pode incluir na próxima turma, mas quando a gente sentir essas coisas, aí qualquer assunto que o pessoal quiser falar e sentir que ficou faltando, é só perguntar que eu comento, eu entro naquelas coisas. Tem gente que entrou na política quando está discutindo educação, tem gente que entrou na educação quando está discutindo política, e a gente foi meio que administrando assim as demandas, né? É verdade, é verdade. É que eu acho que eu não queria que o curso acabasse, na verdade. Vamos lá então, quem vai ser o segundo? Quem quer falar? Uma avaliação para a gente poder depois ir aprofundando. Deixa eu ver aqui então, se ninguém quer falar. Antônio, fala você. Opa, o som tá bom? Tá bom, vamos lá. Foi muito bom, assim, a formatação do conceito, né? Principalmente com as 3 camadas, né? Que vinha já no curso anterior, né? Que vinha sendo trabalhada, e ela ganhou mais densidade. Quer dizer, a ideia da filosofia da tecnoespécie, da teoria, a complexidade progressiva,
e a metodologia, a inovação participativa. E em paralelo a essa provocação que você fez, que eu até fiz a menção aí no último comentário, do ego, né? Que eu achei assim, ela consegue também clarear bastante toda a dificuldade da mudança cultural, né? E esse pragmatismo que tem que ser apresentado, né? Eu me vejo muito nessa situação hoje. Eu até brinquei contigo no último contato, que você tem que fazer o remedinho. Porque a partir, eu pelo menos, quanto mais avança, mais angústia dá. Eu tenho que fazer o remedinho para controlar a angústia. Porque dentro da estrutura tradicional está difícil, viu? Mas é isso, são as 3 camadas que ficam como patamar para novos caminhos aí. E também, e para você ver também assim a atualidade, né? Eu comentei na semana retrasada da semana de inovação que vai acontecer agora em dezembro. Eu vou lá em Brasília. Então, o que está se trazendo são experiências do mundo todo, de vários países, está sendo promovido pelo Ministério do Planejamento, experiências de laboratórios de inovação, em que você muda, em que você tenta trazer inovação participativa para o governo, melhorando a participação social, com dados abertos, com uma governança mais fluida. Então, é o tema que está aí na pauta. Legal. Deixa eu só fazer um comentário, depois a gente vai seguindo, que aí você já trocou um pouco nos assuntos do conteúdo. Eu acho que essa ideia da divisão de filosofia, teoria e metodologia é uma coisa assim, é como se fosse um subproduto. É tipo assim, você... eu agora estou brincando com fotografia, tá certo? Então, o que acontece? O fotógrafo, uma pessoa que quer fazer fotografia, ele precisa dominar as ferramentas para fazer a foto. Então, entre ele e a foto e a imagem que ele quer capturar, o passarinho, digamos, você tem a máquina. Então, você tem um ferramental. Então, quando eu comecei a brincar de estudar essa coisa de revolução cognitiva, eu percebi que, quer dizer, naturalmente eu tive que melhorar a minha ferramenta. Então, filosofia, muita gente não vê como uma ferramenta. Filosofia é uma ferramenta. Aí eu percebi que tinha uma segunda ferramenta, a teoria e a metodologia. Isso é uma espécie assim de trabalho de trabalho com as ferramentas. São as ferramentas que permitem você analisar o problema. E eu percebi que tinha um encadeamento entre essas 3. Então, isso eu já venho com uma bagagem mais tempo. Então, eu já venho fazendo, eu falo da minha bancada, que eu falo da minha bancada aqui, então eu tenho que, quando é uma coisa da filosofia, eu vejo filosofia, quando é uma coisa da teoria, eu vejo teoria, quando é uma coisa da metodologia. Na metodologia, hoje até mandei uma proposta de um curso, eu coloquei dentro da metodologia a questão da tecnologia. Eu botei tecnologia, eu botei plataformas, quer dizer, acrescentaria, né? É uma coisa importante na metodologia, que eu botei plataformas digitais participativas. Porque na metodologia nós temos os prognósticos, nós temos os métodos, como é que você vai fazer as coisas, etc. Tal. Aí é o laboratório. Os prognósticos, eu poderia dizer que é o descentralismo. Então, se a gente fosse organizar um pouco melhor essa parte de baixo da metodologia, eu acho que a metodologia tem 4 coisas, que é o prognóstico. Aí eu chamo de a macro tendência é o descentralismo. Depois, o método. O método é a criação dos laboratórios. Tecnologia é outra característica. A tecnologia são as plataformas. São as plataformas digitais participativas, né? E no caso da capacitação, aí entra, né, a curadoria. Você vai trabalhar como curador, não vai mais trabalhar como todo mundo começa a ser mais curador. Então,
Tudo isso, você vai dizer, pô, tem novidade nisso que você está falando? Né? Qual é a novidade disso? Você já está falando isso há um tempão, a gente já escutou. Mas não é, às vezes é o que acontece é o seguinte, às vezes não é muito como você, às vezes você tem novidade na maneira que você pensa e às vezes você tem novidade na maneira que você se expressa, na maneira que você organiza, na maneira que você comunica. Então, no momento que você consegue, Antônio, e eu fico satisfeito, de falar e ver claramente, tem a Tecnoespécie, tem a complexidade progressiva e tem a inovação participativa, você está resumindo, você fez aqui em 1 minuto ou 2 minutos, uma síntese. No dia assim, se eu estiver andando na rua agora, levar uma bala perdida, pronto. As coisas que eu queria passar são isso, são essas coisas que você está falando. Que eu estou com o McLuhan no negócio da Tecnoespécie, que quem falou isso foi o McLuhan, só deu uma interpretada. A complexidade progressiva é uma coisa que a gente está criando aqui no Brasil, essa teoria de que o ser humano vive complexidade progressiva, e a inovação participativa também, foi a gente que está aqui tentando construir. Então a gente está contribuindo aí com a Escola Canadense de Comunicação com essas coisas. E tem um subproduto disso, que é essa divisão de filosofia, teoria e metodologia. Esse subproduto é uma coisa que tem a ver com... Aí isso entra dentro da filosofia. A filosofia ela tem essa parte da epistemologia, então isso é uma organização da epistemologia. E depois tem essa coisa que você falou do ego e dos fatos, essa coisa essa coisa de como a gente aprende, etc. Isso também tem a ver com filosofia e epistemologia, são as reflexões que a gente faz. Quando eu começo a aula lá na prefeitura, o primeiro tema é esse, epistemologia, a diferença entre percepção e realidade, a dificuldade que a gente tem de ter a nossa própria percepção. Eu aprofundei muito nesse semestre essa questão do ego, essa questão que o ego é um... Eu estava até conversando isso com outro menino essa semana, né? Que o ego tem a ver com... O ego tem... quer dizer, a razão, a gente fala muito da razão, inclusive eu vi muito aquela Anne Wright, ela fala muito da razão, etc. E eu cheguei à conclusão que a razão é uma emoção refletida, então ela é tão emocional como qualquer outra coisa. Você não pode acreditar na razão como um ser superior, porque aí você começa a acreditar que aquela razão que você tem, aquilo ali te dá uma possibilidade de estar acima, né? Que então você é mais racional que os outros. Não, você está refletindo sobre o seu ego. E a capacidade de reflexão tem a ver com o diálogo, com a capacidade de conversar, com a capacidade de testar o que você está falando. Isso tem a ver com receber dos outros as críticas para você evitar de viajar na maionese. Então tudo isso são evoluções que a gente está fazendo, são evoluções, são coisas que vão sedimentando, né? Então vai se construindo coisas e vai simplificando, isso que um pouco a Rosilma falou. O objetivo a sensação que às vezes eu tenho, assim, eu tenho uma intuição, não consigo chegar. Então, quando você precisa chegar num conceito. Então, quando você conceitua, você fala assim, isso a teoria se resume, toda a teoria se resume à complexidade progressiva, e você diz o ser humano vive complexidade progressiva, isso é uma coisa que... O som para todo mundo? Estou ouvindo. Oi. Não, acho que é a Fernanda. Oi, Fernanda. Não, tinha sumido o som para todo mundo ou só para mim? Bom, mas agora voltou, né? Tá. Normalmente aparecendo. Bom, então eu acho que essas coisas são coisas importantes. E aí a galera que vai, né, fazer pesquisa no ano que vem, o mais importante é criar conceitos, mesmo que sejam provisórios. Tem que dar nome aos bois. Porque quando você precisa fazer uma reflexão sobre uma sensação que você está tendo, você tem que dar um nome para aquilo. Nem que seja, depois você muda. Então, você vai construindo. Aí você, então é Tecnoespécie. Então, beleza.
Então é tecnoespécie. Então nós somos uma tecnoespécie. Aí vai explicar o que é aquele conceito. Porque aí a pessoa fala, o que é tecnoespécie para você? Ah, tecnoespécie é tal coisa. Então, eu percebi o seguinte, as minhas angústias sempre, eu me acalmo quando eu invento um conceito e aquele conceito então passa a representar um sentimento meu. Aquele sentimento se traduz naquele conceito. E aí eu sei que aquele conceito não é permanente, aquele ali é só um caminho. Às vezes eu vejo que ele não está muito legal, eu poderia melhorar. Não, a gente ainda está, ele está meio provisório e tal. Sempre é provisório, né? Mas você pode dizer, não, agora ele está um pouco mais redondo, então ele está trabalhando. Eu tive uma discussão aqui no condomínio interessante, que eu estava sugerindo aqui para o pessoal fazer um plano de benfeitoria. Isso é experiência aqui de aula da gente. Aí a menina falou assim, mas eu entendo benfeitoria, as obras que nós fizemos nos elevadores de reforma, eu entendo benfeitoria. Eu falei, gente, não vamos brigar por causa de conceito. Então olha só, o que eu quero falar de benfeitoria é novidades daquilo que o prédio não tem. O que o prédio já tem é manutenção daquilo que tem. Pode ser uma manutenção maior ou menor, mas já existe, a gente reformou. Benfeitoria é criar uma coisa que não existe. É isso que eu estou entendendo por benfeitoria. Se vocês tiverem um nome melhor que benfeitoria, vamos colocar outro nome, mas eu quero deixar claro o que é. Aí todo mundo, então tudo bem. Já entendemos, pode chamar de benfeitoria. Pronto, alinhou o conceito. Entendeu? Acabou. Não é um problema de brigar, não, mas eu entendo benfeitoria de um jeito. Não, conceitos são ferramentas, são carros que a gente vai caminhar. Vamos no mesmo carro, então a gente precisa pegar o mesmo ônibus. Precisa definir o número do ônibus, só isso. Para todo mundo pegar o mesmo ônibus. Então não importa muito o número. Porque o número hoje é um, amanhã é outro, uma cor, o ônibus tem uma cor hoje, amanhã tem outra cor. O importante é dizer, vamos pegar tal ônibus, todo mundo concorda que é aquele ônibus, beleza. Então está todo mundo entendendo o que a gente está falando. A não ser que a pessoa não aceite, por exemplo, fazer melhorias no prédio. Então a pessoa diz, eu não quero fazer nenhuma melhoria no prédio, eu não quero fazer nenhuma benfeitoria. Tudo bem, aí já não é um problema de conceito, de entendimento, de diálogo. Aí já é um problema de discussão das ações. Mas aí o conceito bem estruturado facilita essa conversa. É um pouco isso que eu queria comentar que o Antônio falou. Quem quer falar aí? Posso falar? Pode. Bom, enfim, apesar de eu não estar acompanhando, né, não estar conseguindo fazer... Quem é que está falando? É a Joyce, desculpa. Opa. Tá? Apesar de eu não estar participando efetivamente dos últimos 3 meses aí, eu sempre que eu posso eu dou uma entradinha, assisto um vídeo aqui, outro ali, mas eu estou fazendo minha parte aqui do lado de cá, né? Essa já é a terceira turma. Terceira, né, Nepô? Eu acho que é a terceira turma. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Nepô? Estamos ouvindo. Tá certo. Então, essa terceira turma que eu participo, assim, eu senti uma evolução muito grande do método e da maneira como as coisas estão acontecendo para todo mundo. E do lado de cá, enfim, eu venho pegando todos esses conceitos e tentando aplicar ao máximo, assim, dentro do trabalho e tentando contribuir, né? Porque eu acho que essa é o principal papel nosso. Não é só discutir tudo isso, mas é aplicar isso dentro de cada um dos nossos negócios e tentar espalhar essa ideia o máximo possível. Assim, só para vocês entenderem um pouquinho do que eu venho fazendo aí. Eu estou fechando com a Folha de São Paulo, por exemplo, para fazer umas tirinhas, que são tirinhas sarcásticas sobre o mercado corporativo, e as tirinhas brincam muito com essa questão do ego, da corporação. E inclusive tem uma tirinha que é super engraçada que eu lembrei demais de você, porque é um cara que ele tá na empresa, ele fala, gente, então tá, vamos todos compartilhar, inovar, vocês tragam as suas ideias e coloquem aqui que eu estou trazendo agora esse sistema de compartilhamento. Daí ele pega e mostra uma urna assim, e ele fala para as pessoas, coloquem as suas ideias aqui que nós vamos fazer a coisa acontecer. Aí mostra esse cara de costas e atrás da caixinha de ideias está escrito lixo. Sabe? Só para vocês entenderem que
de uma certa... o pessoal da Folha adorou, eles estão agora só numa aprovação lá do cara que é o mais top, mas são provocações que a gente vem fazendo no mercado e a gente tem feito palestras, a Graça tem feito várias palestras brincando com essa questão do ego, né, dentro das empresas, levando uma construção de cultura de comunicação menos egóica, sabe? Menos focada no próprio indivíduo, mas focada no outro, de ouvir o outro, de provocar essas análises, de fazer as pessoas pensarem. E eu vejo, quando cada um de vocês traz essas ideias e quando cada um de vocês está aqui compartilhando e dialogando sobre todas essas questões, eu vou captando tudo isso e a gente vai, tipo, espalhando essa ideia, né? E não é fácil mesmo para as pessoas, porque a gente está quebrando aí um paradigma que existe na sociedade há muitos e muitos anos. E quando você traz essa coisa da quebra do ego, eu vejo que ele é o ponto de partida para tudo, porque se a gente não quebra isso como primeira coisa, a gente não quebra nada do resto, porque nada do resto faz sentido se eu tiver o ego na frente, né? Como a gente falou lá no nosso primeiro curso, que o ego é o cadeado. É o cadeado de tudo, para tudo acontecer. Então, assim, eu tô, apesar de eu ter passado esse tempo longe, assim, eu tô bem feliz com tudo que eu tenho visto aqui e eu, quero continuar participando o máximo possível. Estou me programando aí para dar continuidade no ano que vem. Tem uma coisa que eu queria falar aí sobre essa história do ego, que é o seguinte, isso tem a ver, nós estamos dentro dessa ideia da complexidade progressiva, nós temos ciclos, né, de centralização, descentralização, picos demográficos, né, e necessidade de fazer essas mudanças. Então, o que é que acontece? Obviamente que tem uma discussão, sei lá, você vai lá para o seu terapeuta, ou você vai fazer um grupo lá, não sei aonde, e você consegue lidar melhor com o seu ego. Então, eu não estou falando assim dessa coisa individual de cada um. Eu acho que obviamente que você tem 7 bilhões de pessoas no mundo, tem pessoas lidando bem com o ego, tem gente que não tá lidando, etc. Tudo bem. Eu não estou fazendo uma discussão no micro, eu estou fazendo uma discussão no macro. Quando a gente tem uma revolução cognitiva, você tem uma situação de quebra de determinados monopólios e de determinados modelos corporativos que vão se construindo, em que a sociedade ela passa a ter mais poder de pressão sobre um tipo de ego tóxico que se construiu a partir de uma dificuldade da sociedade de pressionar as organizações. Amanhã eu quero ver se eu faço um vídeo, que eu estava mostrando exatamente isso, que quando o Marx falou de luta de classe, né, eu vejo que existe uma luta ou uma tensão, eu prefiro usar a palavra tensão, porque eu acho que a luta não é o que se expressa, é uma tensão. A verdadeira tensão que eu percebo na sociedade, na história, é uma tensão entre as organizações e a sociedade, os consumidores e os cidadãos. Não é uma tensão entre trabalhadores e patrões, porque o trabalhador e o patrão estão dentro da organização. E fora da organização existe toda a demanda da complexidade. As organizações são criadas para resolver os problemas da sociedade. Então, quando começa uma briga interna na organização, teoricamente, né, existe toda uma demanda, e eu acho que esse é o grande problema do conceito do marxismo, né, que toda a briga que existe na organização pode criar um problema, como muitas vezes cria, de produção, e aí você não tem a produção resolvendo o problema da sociedade. A sociedade cria as organizações para resolver o problema da produção. Então o que acontece? Cria-se um ego corporativo, você engessa a sociedade doutrina os egos ficam doutrinados, sem capacidade de reflexão sobre os egos, a gente fica, aquela ideia de Matrix, a gente entra num estágio
aumenta a taxa de matrix da sociedade. A gente não consegue olhar o nosso ego. Eu falo para vocês uma coisa que é interessante. Há anos, já vai fazer alguns anos, que eu faço um exercício em sala de aula com os meus alunos, que é o seguinte: qual é a diferença entre percepção e realidade? Eu falei isso aqui, vou falar de novo. 90% dos alunos, quando eu faço esse exercício, afirmam que a realidade é aquilo que eles veem. Eles não conseguem perceber que existe uma zona intermediária, que é exatamente a zona da reflexão, que é a zona da originalidade, que é a zona aonde você entra como pessoa. No momento que você olha para o seu ego, doutrinado, intoxicado, olha para os fatos e fala: isso que eu estou vendo aqui não bate com o que eu estou sentindo aqui com o meu ego. Então eu vou fazer uma revisão no meu ego, vou olhar para os fatos novamente e vou refazer aquilo que eu imaginava. Então eu vou mudar a minha percepção. Então é um ajuste entre o que eu sinto e o que eu vejo, e eu fico tentando comparar as duas coisas e tentando organizar. Então o espaço individual que nós estamos vivendo hoje, em função das organizações que a gente tem, da escola que a gente tem, etc. Papá, é muito reduzido. A capacidade de percepção das pessoas, a taxa de percepção individual é muito reduzida. E o que acontece? Só para não perder o gancho, posso falar uma coisinha em relação Pode. ao que você falou? Então, enfim, todas essas nossas conversas, esses 2 anos que eu venho te acompanhando aí, mais outras coisas que eu venho fazendo, eu tenho criado uma coisa em sala de aula que é meio parecida com isso que você falou. Eu entro nas organizações hoje e eu tenho um exercício que eu jogo para eles e pergunto para eles o que é significado e o que é sentido. E qual é a diferença entre essas duas coisas? As pessoas chegam à conclusão, isso eu estou falando desde um superintendente, de uma alta diretoria, até de um presidente de uma empresa, eles chegam à conclusão de que significado é o que é. É uma definição clara daquilo, é uma definição de dicionário. São os números da empresa que você mostra, é o produto, é o serviço. Mas o sentido é a percepção de cada um. E ele sempre muda de acordo com o contexto do que eu estou apresentando, ele muda de acordo com o conhecimento prévio daquela pessoa que está recebendo a informação, e ele muda de acordo com a cultura e com os valores que aquela pessoa tem. E que toda comunicação hoje, ela é feita baseada só em significados, mas não leva em consideração o que faz sentido para outra pessoa que está do outro lado. E aí tem tudo a ver com essa questão da percepção e da realidade, entendeu? Porque realidade é de cada um, né? A realidade, ela é muito baseada em percepção. Isso a gente já conversou pra caramba aqui. E eu acho que essa coisa que você estava falando de dar o nome aos bois, depois de muito pensar sobre isso, eu cheguei nessa questão do significado do sentido. E é praticamente o que mudou a minha vida de uns 2 anos pra cá, entendeu? E eu acho que tem muito a ver, assim, a gente precisa até bater uma bola sobre essa questão depois. Porque eu acho que quando a gente está falando da situação que a gente está vivendo, qual é a grande mudança que vai haver? E o que aconteceu depois da Idade Média? O ser humano, ele é achatado para resolver o problema da complexidade. No momento que ele se empodera de mídia, ele vai começar um processo gradativo de aumento de poder de cada indivíduo. Esse é o movimento do descentralismo. Esse é o movimento político, econômico, social. Tudo que vai acontecer daqui para frente vai ser na direção do descentralismo. Agora, eu não posso descentralizar, eu não podia descentralizar, eu não podia criar a república em 1500, eu não podia criar a república em 1600. Foi um processo de reflexão sobre o ego fortíssimo que aconteceu na sociedade. Os filósofos vieram falar sobre isso. O ego das pessoas era totalmente construído pela igreja, né? A doutrina, as pessoas não podiam questionar aquela doutrina. As pessoas que falam... Tem aquele filme do Lutero que eu passo em sala de aula. Tem uma cena que eu acho maravilhosa, para vocês verem como é que é aquele ego, digamos ali... Eu vou chamar aquele ego ali de 1,5, né? Porque o 2.0 foi depois da prensa, né? Vamos supor ali um 1,5.
O cara fala para o Lutero assim: você está questionando algo que você é obrigado a acreditar. Ele não fala que você é obrigado a dizer. Ele usa uma expressão, até quando eu passava o filme em dublado, ele falava em acreditar, e falava em falar. Mas no inglês é to believe. Então, o que ele está dizendo, olha só como é que era o ego da galera há 500 anos. Ele estava dizendo para o cara o seguinte: você é obrigado a acreditar naquilo que o Papa acredita. Então, quando Lutero se revolta, e aí ele faz, que o pessoal diz que ele faz a revolta religiosa, da liberdade religiosa, era a liberdade de acreditar em algo diferente da igreja. Quando o pessoal hoje está criticando aí o Estado Islâmico, o Estado Islâmico é a igreja da Idade Média, que queimava as pessoas, que degolava as pessoas, que botava as pessoas no azeite. Que o cara não podia falar diferente da coisa. Então a igreja ocidental passou por todo um processo que começa com Lutero e começa toda uma separação da igreja do Estado laico e tal, para dar em Paris, na Inglaterra, nos Estados Unidos, o que a gente tem mais ou menos aqui, mesmo com o bolivarianismo. Mas tudo isso é um processo o quê? É um processo de reflexão, de questionamento disso, de um ego que era construído assim: você é obrigado a acreditar. E se você não acreditar, os caras colocam o Lutero, eles pedem para entregar o Lutero, para ele ser queimado. Só que o príncipe lá, a galera estava meio já naquela da revolta e não entrega a ele. Senão ele ia ser queimado. O Lutero não foi queimado porque teve ali um patrocínio ali para segurar a onda dele. Então isso eu acho que é muito importante a gente ver esse pedaço dessa declaração do filme, porque no momento que você está falando do ego das organizações hoje, de certa forma, o estágio do ego daquela época é mais ou menos o estágio do ego nessa época que a gente está vivendo. Ah, mas passando tanto tempo, etc. Tal. Não, passou. Mas a concentração de mídia, a concentração de poder, faz com que a gente tivesse perdido essa originalidade individual. E aí o que eu volto a dizer, não é porque é o capitalismo selvagem, não é porque as organizações são maisinhas, não é porque os empresários são filhas da puta, não é nada disso. É porque 7 bilhões de pessoas obriga a sociedade a baixar a diversidade. Sempre vai acontecer isso. Não é uma questão moral, é uma questão sistêmica. E o nosso ego está desse jeito que está porque nós crescemos muito em tamanho. Então, quando você está olhando esse ego lá dentro, você está fazendo essas críticas aí na Folha, essas coisas todas que a gente está trabalhando, esse é um trabalho que vai demorar gerações. E para a gente poder criar essas curadorias, para a gente poder criar essa descentralização, as pessoas vão ter que criar essa reflexão. Repara bem, olha só que interessante. Eu tenho aquelas entrevistas com os taxistas do Uber. Tenho as entrevistas com os taxistas dos aplicativos. Então, qual é a mensagem que está sendo dita ali? Olha, não tem um chefinho para dizer para você como é que você tem que limpar seu carro. Não tem ninguém para dizer como é que você tem que manter o seu carro. Não tem ninguém para dizer como é que você tem que se organizar. Tem um cara que vai entrar no seu carro que vai te avaliar. Olha a mudança. Esse cara é um pedaço gerente. Eu fiz uma coisa bacana assim na reta final, em alguns vídeos que eu fiz, eu não sei se todo mundo assistiu o vídeo. Eu fiz um vídeo que eu achei bem legal. Tem horas que você fala assim, putz, cheguei no que eu estava pensando. Quando eu escrevi na época, lá falei na época que os gerentes iam acabar, na verdade nós estamos esquartejando o gerente em 3 pedaços. 40% do corpo do gerente vai ser pendurado no microfornecedor. Então 40% fica responsável, se a gente analisar o Uber, 40% fica responsável pelo Uber. É o motorista.
Então, 40% é... O cara diz, olha, meu irmão, agora você é o seu autogerente aí. 40% é você. 40% é o consumidor que passa a fiscalizar a autogerência do cara. Bom, deixa eu ver se você está sendo um bom gerente com você mesmo. Deixa eu ver se você está se autogerenciando bem. Então, 40% agora é o gerente, que é o consumidor, que assumiu um papel de gerente, que ele avalia o fornecedor. E 20% é a arbitragem, que é o curador. Que esse cara continua com um pedacinho da gerência. Só que ele faz a arbitragem e ele vai fazer o seguinte: o que eu posso melhorar para que essa relação entre o microgerente fornecedor com o novo gerente consumidor possa melhorar essa relação entre os dois. Então o curador, ele não é mais gerente. Ele é apenas um cara que vai fazer com que os dois possam ser cada vez mais gerentes. E ele vai ensinar para o algoritmo, né, a maneira que isso vai ser feito. Então a gente, na verdade, quando eu digo que o gerente está acabando, o que está acabando é o gerente humano. O gerente humano, digamos, não é o gerente humano, é um gerente que está numa pessoa central. Ele é cortado em 3 pedaços, 40 vai para um lado, 40 vai para o outro e 20 para cima. Então, olha só o efeito que isso tem no ego. Olha o efeito que tem no ego. Porque o ego do cara que hoje trabalha como empregado, ele fica esperando o paizinho dele dizer o que ele tem que fazer. Ele fica esperando, né? Eu estou bem, não estou bem, tal, aqui vou ficar enrolando, etc, etc. Ele não tem compromisso. Ele não tem uma coisa que ele tem que partir dele, ele tem que fazer uma reflexão. Olha o espaço que ele tem que criar. O que eu posso fazer para superar os meus problemas de ego, para atender bem o meu consumidor? Então ele tem que se voltar para fora. Ele tem que sair do corporativismo tóxico. Ele tem que sair do umbigo dele. Ele tem que olhar para o consumidor, isso que você está falando. Ele tem que olhar para o significado do outro. Ele tem que atender bem. Então ele tem que servir. O ego intoxicado, ele não consegue servir mais a ninguém. Ele só serve a ele mesmo. Que é o corporativismo tóxico que a gente tem hoje nas organizações. Seja privadas, sejam estatais. Então, a curadoria vem para construir um novo modelo para que a gente possa sair dessa crise. E no processo, nós temos uma mudança massificada em que o ego ele vai ter que, de alguma forma, voltar a servir a sociedade. E hoje ele não está servindo. Ele está se servindo da sociedade. A partir do momento que as organizações se empoderaram muito. Quem quer falar? Eu, Fernanda. Posso falar? Fala. Então, Rosilba Fernanda, tá? Bom, fazendo uma avaliação, né? Essa é a ideia. O que eu mais achei interessante foi a clareza, né? Acho que tudo ficou agora mais claro. Nos vídeos, nas falas das pessoas, dos colegas, né? Foi ficando cada vez mais claro, as 3 bancadas, as 3 camadas, as 3 ferramentas, e como elas estão interrelacionadas, e a coisa das plataformas digitais participativas, mais das plataformas digitais, para mim ficou muito claro dessa vez, era difícil para mim fazer essa abstração em cursos anteriores, né? Então agora está muito claro, né? Como, vamos dizer assim, como um norte, como um modelo, um norte, né? De como as pessoas, pelo menos, né, na tendência, irão se organizar. Aí, aproveitando, li seu livro, gostei muito, né, do Gestão 3.0, a crise das organizações, muito bem escrito, muito claro, como diz a Rosilma, né, de uma simplicidade tocante, assim, né, simples no sentido mesmo de
claro, né, as coisas estão aí, não deixa nenhuma brecha, né? Os momentos que você cita as formiguinhas, né? Muito bom e tal. Então, acho que ele também ajudou, né, a melhorar, né, o meu entendimento, né? Então, essa é a parte, vamos dizer, muito legal. Ficaram algumas questões, claro que ficaram, né? Por isso que eu vou fazer mais um, né? Vamos partir para o próximo, né? Algumas dificuldades, vamos dizer, cognitivas da minha parte, né? Por exemplo, né, quando você fala das formigas, que é claríssimo, né? Assim, a ideia, então, as grandes manadas, aí nós vamos para a formiga, essa coisa química que elas têm, quando elas, né, uma avisa para a outra, olha, vamos ser esmagados ali e tal, ó, o Estado Islâmico está ali, vamos recuar e tal, blá, blá, blá. A troca também de liderança é bem interessante, né? Quer dizer, uma de repente é a líder, aí é outra que escolheu, arranjou o melhor caminho e tal. Tudo isso me pareceu assim, nossa, é isso mesmo, é o rastro que vai se deixando, né? Com aí os exemplos, né, que você sempre dá do estante virtual, né, do Uber, bom, e o próprio Google, né, e etc. A minha dúvida, assim, é que eu pensei, mas formiga não faz política, né, e o humano faz, né. Quer dizer, as formigas parece que elas, a sensação que me dá assim, ok, o que nós queremos? Alimento. Então, nós estamos unidos pelo alimento. Já a nossa espécie não é bem assim, né? Quer dizer, resolvido o alimento, na verdade, primeiro tem que resolver o alimento. Mas resolvido o alimento, a gente entra com muitas questões. Muitas, né? Eu quero isso, eu não quero isso. Não, olha aqui, você está invadindo esse território, é meu. Em suma, assim, eu entendo que nós estamos falando macro, né? Coisas, um entendimento de evolução e revoluções da espécie, mas eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade em colocar isso num plano, vamos dizer, mais cotidiano, né? Quando eu penso, mas e a política? Né? Nós somos tão políticos, né? Tão, seres tão, né, políticos, né? Então essa é uma questão, uma dificuldade minha. Outra ok, então as plataformas digitais, aí quando você cita, quando a gente discute o Uber, nossa, é tão claro, mas aí eu penso assim, puxa, mas o Uber presta um serviço que é simples. Ele junta um motorista, né, com um passageiro, para fazer uma coisa assim, eu estou no ponto A, quero ir para o ponto B. Então, resolve o meu problema se eu encontrar, né, o motorista, então, ótimo, resolveu. 2, ele fez esse deslocamento para mim. Eu pago para ele, inclusive um pagamento sem discussão, né, assim, tá pré-estabelecido, e eu digo, ok, eu cheguei bem, sujeito agradável, carro bom, resolveu. Estrelinha para ele, né? Ou o contrário, não, horrível e tal, sem estrelinha para ele. No Mercado Livre, eu quero comprar uma máquina de lavar. Vou lá, vejo a minha máquina de lavar, o preço está bom, aquele cara está bem avaliado, resolve o meu problema, vou comprar a máquina, ele resolveu o dele, vendeu a máquina, ok? Mas aí, quando eu penso, que aí eu tenho que pensar, claro, no que eu faço, né? É o meu parâmetro. Aí eu fiquei pensando, poxa, como seria então uma plataforma digital de redação? Como é que seria isso? Ah, tá, então as pessoas estariam lá e fariam uma conexão o mais direta possível com os clientes, os consumidores, aqueles que, porventura, precisam de um texto, né? Aí eles não passariam pelas agências, eles não teriam que passar pelas assessorias, eles teriam aqueles profissionais lá. Mas aí toda vez que eu penso isso, eu digo, mas como é que você vai mensurar um produto tão fluido,
Então, aí com alto grau de subjetividade, que, né, o texto não é um carro que vai do ponto A ao ponto B e tal. Então, isso fica difícil para mim. É claro que quando eu ouvi você falar hoje, inclusive, quando você disse, mas criar conceito, tem que criar os conceitos mesmo que provisórios. E aí eu tendo a concordar, é verdade, talvez o que falte mesmo seja o tal laboratório, quer dizer, que tal experimentar? Experimenta criar plataforma digital participativa de redatores, e aí, à medida que os problemas, e com certeza serão muitos, vão aparecendo, você vai testando, e talvez não o contrário de uma postura, a minha no caso, nesse momento, de não, é tanto problema, me parece tão difícil, tão complexo, que, ou seja, colocar as dificuldades antes da tentativa. Né? Eu não sei, está confuso? Está confuso? Não, tá claríssimo. Então, bom, então são essas, acho que isso, assim, né? Para mim, voltando, muito bom, né? Eu quero continuar, eu acho que sairá, eu entendo cada vez mais, né? Eu tenho necessidade de compreender, né? Porque eu estou nesse mundo, né? Então, é uma necessidade, vamos dizer, apesar de eu não ser uma pesquisadora, mas é uma necessidade, nem ter esses clientes como as pessoas, a maioria aí tem, envolvida em projetos, ou com prefeitura, ou com clientes particulares, né? Eu ainda não tenho exatamente essa figura, né? Tão delineada, né? Mas, apesar disso, eu continuo com um grande problema, né? Eu escrevo e eu quero ser lida. E, na medida do possível, eu quero ser paga, né? Que é um outro problema que, para o pessoal do texto, a internet se transformou de uma certa maneira. Né? Então é isso. Mas valeu. Bom, então tem 3 coisas que eu quero comentar aqui do que você falou. 2 que você colocou e uma mais geral. Uma é em relação ao aprofundamento. Eu estava outro dia pensando sobre isso e o que acontece é o seguinte. Para você dialogar com uma pessoa, exige muito trabalho, né? Exige muito trabalho. Eu peguei aqui o nosso amigo Harari, por exemplo, o livro dele, Sapiens, e resolvi dialogar com ele. Mas aí eu resolvi levar a sério. Então entrei cada página, fui lendo, e fui fazendo vídeos, e fui comentando, fui dialogando comigo mesmo, fui aprendendo com os erros dele, com as falhas que ele cometeu, comparando com as minhas e percebendo, e elogiando algumas coisas que ele fez, criticando outras e tal. E saí do livro muito fortalecido. Porque realmente eu mergulhei no livro de um cara que fez um esforço, é um livro denso, difícil, né? Não na escrita, né? Mas assim, quando você resolve realmente e tal. Então, pude perceber assim muitas coisas, né? Até comparando o método que ele fez, o método que eu faço, as dificuldades que ele teve que eu já não tenho em algumas coisas. Então foi um exercício. Então mergulhar no mundo de alguém, de uma pessoa que se dispõe a estudar, que tem facilidade, né? Eu acho que e que tem muitos anos se aprofundando numa questão, você realmente, ou você mergulha, ou você diz, olha, isso não me interessa. Não me interessa entrar nessa discussão, né? Então, algumas pessoas, assim, que às vezes querem tangenciar, assim, do que eu estou falando, nessa matéria da época tem muita gente que fez isso, a pessoa fala um troço e tal, mas ela não quer entender o que você está falando. Ela não tem tempo, eu acho normal. A pessoa pode dizer, olha, não me interessa o que o Neypon está falando. Tudo bem, porque dá trabalho. Dá trabalho. O que vocês fizeram, o que vocês estão fazendo, dá trabalho. Por quê? Porque vocês estão entrando dentro de um campo de estudo novo, que é muito diferente do que o pessoal está falando, né? Que já tem uma galera que já vem de longa data, que é o pessoal da Escola Canadense de Comunicação. Quer dizer, então já tem a bagagem deles todas, né? E aí tem as interpretações todas
Aí tem um Pierre Levy em cima disso, que já tem uma sofisticação, quer dizer, já são 60 anos aí de gente casca grossa discutindo. Aí você pega a nossa filial brasileira, aí começa, né? Aí eu já trago ciência da informação, já trago Malthus, e já trago uma opção de coisas, e vou agregando coisas e tal. Realmente, tem que fazer uma imersão. E quando vocês fazem essa imersão, e é aí que eu digo, né? E eu estou falando isso pensando na imersão que eu fiz no Harari, e a imersão que vocês estão fazendo comigo, né? Vocês têm a percepção de que aqui tem alguma coisa que vai me agregar. E aí vocês fazem essa imersão, vocês começam a entrar num tipo de debate que eu acho que é um debate que não vai fugir muito do que a gente está conversando, muitas das coisas que vão vir aí para frente. Aí você vai falar, pô, Nepo, tu tá pouco humilde nessa história. Não estou eu, estou falando. Eu estou falando, antes de mim veio o Pierre Levy. Eu, quando vi o Pierre Levy, eu falei, cara, esse é o cara. Teve uma época, tem até aquele vídeo lá do Hollenberg, que eu gosto muito. Não sei se vocês escutaram o vídeo dele. Eu fiz uma decupação do vídeo dele em PowerPoint. E ele tem uma história, até estava vendo outro dia aqui um vídeo no Netflix sobre o John Lennon, que ele falou o seguinte, que o John Lennon falou assim, de tanto imitar o Elvis Presley, eu me tornei John Lennon. Foi o que o John Lennon falou. Ou seja, foi na imersão que ele se propôs a fazer do Elvis Presley que ele virou John Lennon. E eu vou dizer para vocês a mesma coisa. Foi na imersão que eu fiz no Pierre Levy, naquele livro amarelo. Às vezes eu ficava meio com vergonha, eu falava assim, pô, cara, eu estou imitando o Pierre Levy, e eu não consigo falar. É como se eu tivesse, assim, sendo o Pierre Levy no Brasil. Me dava, assim, uma certa... Estava muito colado com ele, sabe? Mas e aí foi mais ou menos a mesma coisa que aconteceu. De tanto que eu entrei no Pierre Levy, de tanto que eu imergi no Pierre Levy, de tanto que depois eu entrei na Escola Canadense de Comunicação, de tanto que eu mergulhei naquilo, foi ali que eu comecei a virar o que hoje eu sou. Que eu comecei a ver aonde que eu não estava me identificando, aonde eu tinha coisas a contribuir. Mas eu só consegui chegar naquilo porque eu fiz a imersão. Essa imersão é fundamental. Porque aí dá a possibilidade, aí a pergunta é, aonde você vai mergulhar? Aí vem a malandragem que eu acho que vocês fizeram, porque na verdade quando vocês estão mergulhando no curso do Nepomuceno, vocês estão mergulhando no fundo. Se vocês entrarem lá no fundo e derem um mergulho e forem buscar a pedrinha lá no fundo, vocês vão encontrar lá o Pierre Levy, lá deitado, lá tomando chopp. Entendeu? E se vocês forem mais fundo ainda, vocês vão encontrar o McLuhan. Então a gente está vindo, vocês estão vindo e eu estou vindo, nós estamos vindo de um rio que tem uma profundidade. E qual é a grande diferença que existe dos pensadores da Escola Canadense de Comunicação, que a gente pode dizer que é um veio profundo, que é uma coisa que tem substância? Porque eles partem da história. Foi aí que me apaixonei pelo Pierre Levy. Porque o Pierre Levy, ele não aceitou o jogo dos americanos. O jogo dos americanos é, eu sinto uma determinada coisa, eu observo os concorrentes, eu observo o mercado hoje e tiro todas as minhas conclusões, que eu chamo de estratégia indutiva, que eu chamo de análise superficial. O que faz a Escola Canadense de Comunicação? Pô, peraí, tá vindo aqui a televisão e rádio, vamos ver outras rupturas de mídia? Vamos ver lá o que aconteceu com a prensa, que é aquele livro A Era Gutenberg do McLuhan, e depois o nosso amigo Havelock. Pô, vamos ver o que aconteceu na Grécia quando chegou o alfabeto. Então os caras partiram para a história. Só podiam ser canadenses mesmo, porque os caras tinham uma outra cabeça. Então nesse momento que vocês falam para mim dessa imersão, eu estou fazendo uma imersão no curso do Nepomuceno,
Tudo bem, vocês estão emergindo agora no Nepomuceno, o Nepomuceno emergiu, fez a imersão no Pierre Levy, o Pierre Levy fez a imersão na Escola Canadense de Comunicação, apesar dele não se assumir em relação a isso. Ele não assume. Pierre Levy não fala de McLuhan, mas ele é filho do McLuhan. Lá atrás, lá num texto perdido, lá primitivo, que eu achei do Pierre Levy, eu vi ele falando de McLuhan. Mas ele hoje em dia não fala de McLuhan. Então isso é uma coisa que eu acho que tem a ver com o que a gente está conversando. Então quando a gente está falando, vocês estão falando, poxa, eu estou aqui e tal, papá, porque vocês estão fazendo o que eu acho que tem que fazer. Foi o que eu fiz também. E vocês estão colhendo os frutos. Por quê? Porque vocês são malucos, que nem eu. Vocês podem ter certeza que vocês são malucos, né? Porque vocês estão acreditando no maluco que está no YouTube, que não está na academia tradicional, que não está com uma coluna não sei aonde, não sei do que. Vocês olharam e falaram, cara, isso aqui faz sentido, isso aqui me parece que faz sentido. Foi uma coisa intuitiva que vocês tiveram. Da mesma maneira que foi a minha intuição. Eu lá no meu doutorado, a minha orientadora de mestrado, eu briguei com ela, porque ela queria me entupir de Latour. E eu não queria Latour, Bruno Latour lá, que era um deus lá na história, e eu falei, cara, esse cara não me diz nada. Mas quando eu entrei no Pierre Levy, eu falei, cara, esse é o cara. E aí eu mergulhei, que nem o John Lennon lá no Elvis Presley, eu queria ser o Pierre Levy. E aí eu consegui me discriminar dele, quanto mais eu ia dentro daquele lago, mais eu ia me separando dele. E eu espero que vocês vão começar a fazer isso, né? Vocês vão começar, dentro das áreas todas, e a gente vai começar a fazer isso, vocês vão começar a produzir o que a Joyce está falando. Ela criou lá o significado e o significante, e cada um vai criar a sua história, e a gente vai começar a criar. No fundo, o que eu acho que a gente está criando é a Escola Canadense, é a filial da Escola Canadense de Comunicação no Brasil. É isso que a gente está criando. Veio desses caras e pegando aquilo e indo fundo na história, né? Aí vocês podem dizer, poxa, hoje eu sou muito nepô nessa história. Mas vocês vão, conforme vocês forem aprofundando, vocês vão chegar na originalidade de vocês vão ver. Vocês vão começar a produzir coisas, vocês vão ver determinadas situações e vocês vão começar a desgarrar. E vão começar a fazer as coisas. Eu me lembro muito quando eu comecei a escrever poesia, eu também não desgarrava do Ferreira Goulart, né? Eu também meu filho também aqui, teve uma época que ele só fazia coisa que eu lia e falava, cara, isso aqui é Ferreira Goulart. Depois ele foi desgarrando um pouco. Então esse negócio tem a ver, porque a gente tem um ego que a gente vê que o que a gente viu no ego não está valendo, a gente vê um ego do Pierre Levy e fala, pô, o que esse cara aqui tá valendo, tu mergulha no cara. Aí você, conforme você vai mergulhando nele, é mergulhando nele que você se discrimina, não é o contrário. Agora, não vale a pena mergulhar num lago que não tem nada, é superficial. Você mergulha, bate com a cabeça. E ali tem profundidade. Por quê? Porque tem a ver com história. E a gente sai da superficialidade, que é maior. 99% das pessoas estão na superficialidade. E a gente está com a abordagem histórica. E eu só hoje analiso tudo que eu analiso, porque um belo dia lá eu falei, cara, esse cara aqui, o tal de Pierre Levy, me encanta essa história dele ir fundo na história. Bom, em relação às duas questões que a Fernanda estava falando, a questão da política, como é que a gente vai fazer a curadoria na política, tem a ver um pouco com uma discussão que eu fiz até com uma ONG aí que me procurou. Eles têm uma metodologia. Como é que você faz uma plataforma conceitual? Pega, por exemplo, essas manifestações agora, que é uma crítica que eu já fiz, inclusive, para essas manifestações que eles estão aí. Ou seja, é um grupo que não é partido, mas não tem plataforma. Então, o que acontece? Eles querem fazer manifestações. Os malucos andaram de São Paulo a Brasília. Aquilo não deu muita coisa. Agora fizeram acampamento lá na frente do Congresso. Na minha opinião, não está bombando. As manifestações não estão acontecendo. Disseram que iam fazer manifestação no dia 15 de novembro, não aconteceram. Por que isso está acontecendo? Porque falta plataforma.
Eles estão no modelo tradicional. Um grupo pequeno tentando adivinhar o que a massa quer. Então eu imagino que você vai ter uma plataforma, da mesma maneira que você pode ter uma metodologia de psicologia, uma abordagem de psicologia, ou uma abordagem em relação ao câncer, por exemplo. Então você vai dizer assim, poxa, eu quero fazer um tratamento aqui. Então, olha, tem aqui uma plataforma dos médicos que tem esta abordagem. Então, quando o médico vai entrar naquela plataforma, vai ter uma pergunta, você concorda com esta abordagem? Ah, eu concordo. Então, quando o cara for lá naquela plataforma, ele já sabe que aquela plataforma tem a ver com aqueles médicos, que tem uma linha de raciocínio numa determinada direção. O tratamento desse pessoal aqui é todo homeopático. Aqui é a plataforma dos homeopatas. Aqui é a plataforma do pessoal que trata câncer com Feng Shui. Tudo bem. Então tem os caras que tratam câncer. Então você vai lá na plataforma. Então você vai ter a plataforma dos liberais, você vai ter a plataforma dos conservadores, que no fundo é o que está acontecendo. Dos social-democratas. O pessoal, quando você vai lá naqueles carros de som, primeira manifestação que eu fui, eu estava muito bobinho. Carol chegou aí. Eu estava muito bobinho nas manifestações. Eu achei que todos os carros de som, não. O Revoltados Online vai, você pode anotar o que eu estou falando, vai defender o Bolsonaro ou o Caiado para presidente. O pessoal do Tá na Rua vai defender o Aécio para presidente. E o pessoal do MBL vai defender um candidato liberal, talvez o Caiado ou alguém que vai sair. Então você já tem ali naqueles 3 carros de som, se você for fazer plataforma, você teria que fazer 3 plataformas. A plataforma dos conservadores, que é o pessoal dos revoltados online, mais para os conservadores. Você teria a plataforma dos liberais e depois você teria a plataforma dos social-democratas. Então, se eu fosse criar uma plataforma dessa, o que eu faria? Aqui o decálogo aqui dessa plataforma é essa aqui, ó. Então, se fosse lá os liberais, teria que ir lá. Os liberais, né? Seria livre mercado, capitalismo, livre iniciativa, defesa do aborto, liberação das drogas. Esses são os liberais, aquele pessoal que é os libertários. Então é uma plataforma dos libertários. Aí tem os conservadores, que é livre mercado, capitalismo, etc. Mas não, o aborto não, as drogas não, o casamento homossexual. E aqui teria a favor. Então, estaria ali os libertários e tal. Então as plataformas vão se organizar e as pessoas vão discutir dentro dessas plataformas. Vão escolher lá a forma de se expressar, etc. Tal, porque essas filosofias continuam, o modelo das filosofias continua. Né? Tem gente que quer a defesa das drogas, tem gente que não quer. Claro que aí pode haver um mix nesses processos, e aí a gente vai começar a pensar no futuro, em que o cara, por exemplo, tem um cara que olha só, o cara é homossexual, cristão. Ou seja, ele é a favor do casamento dos homossexuais, mas é contra o aborto. O outro, ele é homossexual, a favor do aborto, mas ele teve um irmão que morreu de overdose. E ele é contra a liberação das drogas. Aí você vai me perguntar que plataforma que ele entra. Aí vai começar a ter uma necessidade de criar um misto e a gente vai começar a ver que essas divisões que a gente tem, talvez crie grupos dentro das plataformas em que você vá tentando meio que construir uma multiplataforma em que a pessoa diz, olha, eu sou mais ou menos aqui, ó, eu sou isso, sou aquilo. Então você vai fazendo, vai pegando assim das plataformas coisas. Não vai ser tão blocado como a minha cabeça intoxicada acha. Mas vai procurar uma coisa nessa direção. Então a política vai acontecer. Só que em vez de a gente escolher um representante que vai escolher, e esse representante ele tem que... Como é que você vai votar num cara? Que o cara pode ser isso tudo. Então a plataforma vai discutir essas questões, as pessoas vão aprofundar essas questões, e num determinado momento vai se decidir. Talvez a gente descentralizar, né, as regiões, né? Então cada região toma uma decisão, como é um pouco nos Estados Unidos, né? Então se o cara é muito conservador, ele vai morar
no Piauí, o outro que é mais liberal vem morar no Rio, o outro que é mais isso vai morar não sei aonde. Quer dizer, cada um, os estados vão ficar um pouco mais separados, vai federalizar. Então isso é uma coisa que tem a ver com o descentralismo, para a gente não brigar em relação à nação. E aí, para falar sobre essa plataforma digital das redações, aí tem duas coisas. Né? Tem o cara que escreve, que é o teu caso, e que você publica crônicas, seria mais ou menos o perfil do YouTube. Eu não imagino que vai ter jornais, vão ter plataformas noticiosas e vão ter colunistas que vão ganhar dinheiro conforme o público, conforme as demandas que vão haver. Então, se a gente imaginasse esse negócio, a sua crônica. Então, tem um grupo de pessoas que gosta da sua crônica, esse grupo de pessoas foi identificada com um tipo de anúncio e você ganha um percentual daquele anúncio. E aí você vai ser remunerada pelos anúncios que você gera para a plataforma. Então, quanto mais anúncios tiver em torno daquela pessoa, né, mais você vai ganhar. Mais ou menos o modelo do YouTube para este tipo de coisa. Eu acho o algoritmo do YouTube primitivo, me sinto super injustiçado no YouTube, gostaria de ter um concorrente do YouTube para migrar todos os meus vídeos para lá, né? Não acho que é o modelo que eu gostaria, mas é o início do processo. Se eu ver como um filme, eu diria que caminharia para aquela direção. Então, a plataforma digital participativa, 2 colunistas, cronistas, seria parecido com o que é o YouTube hoje. No caso da prestação de serviço, você vai fazer uma prestação de serviço. O cara vai dizer, eu quero aqui um texto para um anúncio que eu estou fazendo, tal, eu quero um texto aqui para um manual que eu estou fazendo, etc, etc. Aí o cara vai ver a tua avaliação. E aí vai ver o teu histórico. Você é uma pessoa que tem uma especialização em folders para casamentos homossexuais, sei lá. Então, a pessoa vai ver, esse cara aqui se aproxima disso, ele está bem avaliado e tal, tem fulano que eu conheço e tudo, que já fez, porque aí vai ter o cruzamento, então eu vou pedir para esse cara. Dependendo do trabalho, você vai ter o perfil da pessoa, e a pessoa vai ter as especializações. Então a pessoa vai ser especializada em anúncios em textos natalinos, o outro vai ser especializado em textos, sei lá. E aí o cara vai escolher e vai avaliar. Então, por exemplo, o cara pode ser um ótimo redator, mas brigou com a mulher dele. Então ele vai ser mal avaliado para um determinado cliente. Né? Ele vai ser mal avaliado. E aí o cara pode até dizer, olha, eu vou fazer um desconto para você. Para você não me avaliar mal, eu vou te dar um desconto e vou refazer o trabalho. Porque o cara vai se preocupar com as estrelinhas dele. Então eu vejo uma coisa natural. Eu acho que cada pessoa vai estar no mercado, cada pessoa vai ser uma espécie assim de micro fornecedor com a sua responsabilidade, com a sua especialização, com as suas coisas, com a sua responsabilidade. Aí você vai dizer, poxa, mas, por exemplo, a Joyce me perguntou hoje, né, que eu respondi para ela. Mas se tiver aí um trabalho grande. Então, essa plataforma pode ter uma coisa do tipo assim, a Joyce lidera um projeto, ela diz, olha, eu vou liderar um projeto para fazer aqui um serviço, quem tem interesse em fazer? Aí ela vai montar a equipe dela, ela vai terminar aquele projeto, ela vai entregar, ela vai ser avaliada como líder de projeto, cada um vai ser avaliado como participante do projeto, né? Ser avaliado pelas pessoas que participaram, ou pelo líder do projeto, digamos assim, um projeto que precisa de uma liderança específica, se desfaz a equipe e todo mundo sai com as suas estrelinhas. Então, quer dizer, fala. Inclusive, eu comentei com vocês, mas a Votorantim, por exemplo, é um cliente que eu sempre vou, né? E hoje lá dentro, todo o sistema deles de
de criação de novos projetos é assim, eles não têm mais profissionais que trabalham numa área determinada, eles têm engenheiros que têm especificações. Então vamos supor, eles precisam lançar um pincel novo, aí eles falam, bom, eu vou precisar de um engenheiro disso, tá. Aí eles juntam aquelas pessoas, eles ficam lá 3 semanas trabalhando no projeto, a hora que eles criam o pincel, a equipe se desfaz. Ou seja, isso já está acontecendo bastante dentro de empresas que já estão pensando em tudo isso. Legal. Bom, vamos lá. Tá voltando aqui nossa amiga Lilian. Quer falar? Oi, gente. Boa noite. Boa noite. Então, Nepo, você tá ferrado. Primeiro vem com papo de matar, agora não basta matar, vai esquartejar. É isso aí, matador de gerente. Já tô conhecido na praça como o Nepo Matador de Gerente. Putz, vai dar 50 mil compartilhamentos. Quem tá falando? É Carol? Não, é Lilian. Oi, Rosinho. Oi, Lilian. Tudo bem? Vai ser uma coisa louca. Mas eu ainda não ouvi nenhuma... Você fala isso de esquartejar, então me pegou assim de surpresa. Mas então, aí pegando o que as pessoas vinham falando, né? Primeiro pro Antônio, que tá indo lá no evento lá em Brasília, né? Vai ter transmissão, pelo menos eles estão dizendo que vai ter streaming, né? Vamos ver se vai ter, tô curiosa para ver. Isso, a página está falando isso. Né? Vamos ver. E vamos ver o que eles vão passar, né? Os cursos, e eles comentam que alguns são... enfim, vamos ver o que... sobre... Antônio, desliga o microfone. Tá reverberando. Tá. Fala, Lilian. Não, então, eu já venho fazendo curso com o Nepo há tempo, né? Acho que agora, isso que o Antônio comentou de precisar de um remédio porque é muita coisa e fica viciado e tal, eu acho que, por um lado, é bom que eu consigo aceitar e levar num ritmo mais meu. E eu tenho a impressão de que o legal também do grupo aqui do Nepo é que eu acho que cada um leva no seu ritmo, dentro das suas possibilidades e com as suas especificidades e tal. E talvez, de repente, por isso mesmo, quando a gente tem encontro, ou pelo próprio Face, como encontro aqui pelo Skype, acabe sendo tão rico, assim, porque... eu não acho que isso impeça nem um pouco a troca entre a gente. Até o Nepo perguntou se teria problema da outra turma, né, que viesse, o próximo grupo misturar quem está começando há menos tempo, há mais tempo. Eu acho muito legal porque cada um traz com um olhar, com um olhar próprio e é muito legal. A Fernanda estava comentando isso da plataforma, né? Eu também tenho muita curiosidade em pensar em plataforma, no caso dela, né? Como colunista, como cronista. E eu cheguei a compartilhar que, enfim, é uma matéria que falavam que muitas plataformas são criadas e poucas continuam, né? E eu acho que está dando eco de novo. Mas, então, isso que eu ia comentar, que eu acho que é muito legal, que acaba sendo ainda mais rico, cada um contribuindo, assim, com o que estuda, com o que trabalha, pela formação. Tinha pensado em falar mais alguma coisa que alguém comentou. Essa parte da política que a Fernanda comentou, eu também acho muito legal. Os áudios sobre o Nepo falando da plataforma, né? Estão bem legais, Fernanda, vale a pena ouvir. Não que os outros não sejam bem legais, mas enfim, isso eu já ouvi, então assina embaixo.
sempre terminando o curso fica um pouco aquela sensação de queria que continuasse um pouco, a lá Rosilma, fico um pouco, queria ter participado um pouco mais, queria ter lido mais, mas eu acho que isso que o Nepo falou de mergulhar, né, num livro de alguém, no trabalho de alguém, eu acho que isso demanda tempo mesmo, e aí é cada um no seu ritmo, vendo o que já traz de bagagem e o que tem mais de dificuldade. Eu lembro logo no início, ainda lá na pós, quando eu tive aula com o Nepo, esse papo de aumento da população, essa coisa meio Malthus, eu tinha pavor disso. Ele já comentou, né, no vídeo como você pode avaliar as diferentes bancadas, né, do Malthus, mas eu lembro que eu achava isso estranhíssimo. Lembro também como eu achava tecnoespécie um conceito difícil de entender. Acho e que hoje em dia não é mais, acho que eu tenho muito que pensar e tal em relação à complexidade demográfica, também não acho fácil. E o que eu comentei hoje, para terminar, você falou que alguém te mandou um e-mail falando que não sabe se os alunos estariam prontos ou interessados, com base naquela entrevista sua na época. Eu acho que talvez ali na época tenha um porradão mesmo, sei lá, de repente alguém que nunca tenha lido, nunca tenha ouvido falar, aí pegue de surpresa e é diferente quando você vai acompanhando, então tem dificuldade num determinado conceito, aí você pensa, vai aos pouquinhos. Então eu acho que como são coisas que podem mexer em conceitos ou ideias preconcebidas que cada um tem, isso precisa de um tempo, assim. Eu lembro eu sempre achei o McLuhan curioso, né? Mas eu ia muito mais para um malucão porra louca do que achar que o que ele estava falando tinha um bom senso e tal. Enfim, acho que por isso que eu não me canso de participar dos grupos, eu sempre percebo um pequeno, grande crescimento meu em cada vez que paro assim, para reunir, e que eu dedico esse tempo para pensar sobre a revolução cognitiva e tudo mais. É isso. Beleza. Eu acho que tem essa coisa da que eu faria um comentário. O que acontece é o seguinte: eu acho que a gente tem aqui no Brasil, e aí no caso desse curso, que essa moça disse isso, é que é como se a gente estivesse olhando para qual é o objetivo de um curso de negócios? É manter as empresas competitivas, gerando valor. Como eles vão fazer isso, pouco importa. Se tem alguém dizendo alguma coisa que pode fazer sentido para alguém dentro de uma organização, né? Porque pessoas têm perfis diferentes, organizações têm estágios diferentes, organizações têm mercados diferentes, e os mercados estão sendo atingidos pela revolução digital de forma diferente. Então, assim, quanto mais a pessoa levar, é óbvio que ela tem que garantir que tem uma qualidade de consistência às versões. E ela me fez uma palestra, eu fui lá, fiz a palestra e tal, apresentei. Então, ela já viu que tem. Então me estranha um pouco, né? Assim, se fosse nos Estados Unidos, por exemplo, que é um pessoal que trabalha com inovação, é menos conservador, o pessoal teria maior vontade de, vamos trazer esse cara. É o contrário, as pessoas querem trazer pessoas que dizem coisas que ninguém está dizendo. É exatamente o contrário que o Brasil faz. Uma pessoa no Brasil disruptiva é inimigo. E nos Estados Unidos as pessoas querem que essas pessoas estejam perto,
para provocar calor, para chamar gente. Então, se eu digo, olha, eu tive 11 mil compartilhamentos, pô, a pessoa deveria dizer, cara, eu boto esse cara aqui para fazer palestra, eu boto esse cara aqui para criar polêmica. Olha aí. Pô, não foram 11 mil, foram mais. Você tem que somar o da página e das redes sociais, né? Não, eu estou falando só do Facebook. Mas aí foi mais do que isso, né? Aí eu não sei, porque ali tem, eu acho que o somatório ali do site é todos os compartilhamentos daquele link no Facebook, não? Não. Pelo menos não é o que eu acho, não. Ali foi quem estava na página e compartilhou por ali. Mas quem viu o seu do Facebook, por exemplo, curtiu e compartilhou via Facebook. Não foi via página do site. Ah, entendi. Então é aquilo mais a... É aquilo mais a página do... Como eu estava vendo pelo Face, eu não estava entendendo às vezes o número que você falava, aí depois que eu me liguei, né? Então o número é... Mesmo. Tem que somar, sim, é isso mesmo. Então é muito mais que 11. É muito mais. Se é isso que você está falando, é muito mais que 11. Oi. Pode continuar. Tá bom. Bom, então, eu acho que esse é o ambiente do Brasil. É aquela brincadeira que eu faço. O cara chama você e fala assim, vamos inovar. Mas olha, não é para mudar nada. Ou o cara diz, olha, vamos colaborar, mas participar não. Isso eu acho que o mercado brasileiro é bem isso. Tem agora Bárbara e Fernando. Quem quer falar? Posso falar? Fala, Bárbara. Oi, pessoal, tudo bom? Rosilma é a Bárbara. Bom, eu queria retomar do ponto em que o Lepô falou no início, que ele saiu do curso diferente do que entrou. E que eu também me sinto assim, eu saí diferente do que eu entrei. Eu também tinha feito um curso com o Lepô em 2013 e eu já disse isso outra vez. Eu acho que todo esse pensamento que o Lepô reuniu e transmitiu nesse curso, que ele reuniu nos seus livros e transmitiu nesse curso, evoluiu muito de 2013 para cá. E daí vem a simplicidade, a clareza que a Rosina falou e que a Fernanda falaram, né? Eu acho que quanto mais se estuda, mais se estuda, mais se elabora, mais para uma coisa fica, né? É óbvio, você precisa ter um talento para fazer isso, né? E o Lepô tem um talento muito grande nesse sentido. Então, eu gostei muito, eu aprendi muito, embora, como a Lívia falou, eu gostaria de ter participado muito mais dos bate-papos, e mesmo daquele chat no Facebook, que eu praticamente nem participei, né? Eu ficava acompanhando e tal, mas eu contribuí pouco porque, enfim, entraram alguns projetos aí no meio que são muito positivos para mim, mas atrapalharam um pouco o ritmo de fazer o curso. Em relação a toda essa percepção que o Lepô desenvolveu, uma coisa que eu acho muito legal e que me motivou muito a seguir ou fazer essa imersão de qual você falou, né, no seu trabalho, que essas ligações que estão sendo feitas, que você faz, primeiro da história, né, que vem lá dos canadenses e tal, mas incorporando a história no raciocínio, que eu acho que é fundamental, e também incorporando o papel do indivíduo. Quer dizer, na verdade, você vai incorporando vários conhecimentos para chegar
nessas conclusões. Né? Eu me lembro que quando um dos motivos que me levou a questionar o marxismo e depois a romper com ele foi a falta de noção, a falta de importância que se dava ao indivíduo, né, ao papel do indivíduo, à contribuição do indivíduo. E, enfim, como todo regime autoritário, né, que já estava, na verdade, embutido naquela questão, e que foi muito, não estava embutido nesse pensamento, né? Então, juntar esses pontos, juntar o indivíduo, o papel do indivíduo, como é que o indivíduo se encaixa dentro de uma das organizações, sejam elas privadas ou públicas, juntar esses pontos eu acho fundamental para compreender a realidade e para se construir uma coisa nova. Eu acho que se a gente construir uma coisa nova, é o que a já estava falando, tem que fazer sentido para a gente. Para mim, Bárbara, tem que fazer sentido. Se não fizer sentido, por que eu vou me envolver com aquilo? Não vejo nenhum motivo hoje em dia. Antigamente eu via, sei lá, achava ou seguia pessoas, né? Então, isso me leva quer dizer, eu concordo que depois eu entrei disso, eu entrei de forma intuitiva. Me aproximei de forma intuitiva, da mesma forma com que eu fiz outras iniciativas de forma intuitiva e que eu sempre coloquei que eu achava que uma das características da inovação na nossa época é essa questão multidisciplinar que eu estava ressaltando, né? Ou seja, integrando conhecimentos como a história, como a ciência, enfim, como todos os conhecimentos, para poder chegar a uma visão que eu chamo de holística, né, da realidade, ou seja, uma visão que não tem quebras, que não tem, que possa se fazer um círculo, que é uma das formas mais perfeitas assim, de materializar o conhecimento. Em relação, eu acho que algumas coisas que ficam, claro que fica um monte de coisa em aberto em relação às profissões da gente. Oi? Vamos lá. Está me ouvindo? Estamos ouvindo. Claro que eu acho que fica muita coisa em aberto em relação a cada área que a gente está envolvido, que está desenvolvendo, né, como a Fernanda colocou. Mas eu acho que tem duas áreas, assim, e isso vai demandar uma imersão, como a Metu colocou, quer dizer, vai demandar uma imersão naquele projeto, ou naquele segmento, ou naquela atividade, para poder ver as especificidades, como é que se aplica, enfim, como é que uma teoria se aplica na prática. Né? Aí. Voltou. Tá. Mas então, em relação à questão, duas coisas que ficam pontos de interrogação, ficam mais pontos de interrogação abertos, são as questões. Tem que fechar os microfones. Não, fala. Eu acho que dois pontos que sempre eu acho que vão gerar ainda muita polêmica pela frente, vão gerar ainda muita discussão é a questão da política e a questão do jornalismo. Então, a política, nesses pontos envolvem outra. Bárbara, só um minutinho. Tem muito microfone aberto e aí tá fazendo um eco muito grande. Fernando está com o microfone aberto? Tem muita gente que caiu.
A Joyce caiu. Eu acho que caiu a semana daí. Então termina, Bárbara. Rosa, eu acho que esses filmes são mais complexos, envolvem mais para chegar, vai cada vez mais. É óbvio que isso vai acontecer e para mim já foi colocado. O que eu queria sugerir é que no final era sugerir se fosse possível, era mais próximo, desenvolver a questão da sustentabilidade, desenvolver a questão do, eu acho que também dá uma, eu acho que tem uma como a questão da sustentabilidade diante da organização todos, como é que as organizações funcionam, como é que as organizações funcionam. Isso é possível, da gente, nós, alguns que dá, não sei se foi outra vez que fala. Mas era isso, pessoal. Gostei muito de participar e gostei também da participação de todos. Beleza. Só um minuto. Deu um tilt aqui. Eu tô ouvindo alguém. Alguém tá me ouvindo aí, não tá? Tem alguém digitando aí? Só um minutinho. Deu um problema aqui. Eu não sei qual é esse problema. Tá abrindo aqui o. Quem tá no ar aí? Eu tô com o microfone desligado. Oi. Oi. Opa, Oi. eu tô aqui. Caiu geral. Eu acho que o Skype deu um problema que ele ficou duas coisas abertas. Oi. Oi. Oi, Cordeiro. Oi. Tá me ouvindo aí? Estou ouvindo o Bárbara, ouvindo o Cristiano, estou ouvindo o Rodrigo, agora o Fernando. Deu um pau aí. Está faltando a Joyce. Tô tentando chamar ela aqui. Coisa complicou, porque a Bárbara estava entrando duas. Eu não estou conseguindo. Eu vou. Eu não estou conseguindo botar as pessoas para dentro, cara. Antônio, eu vou fechar e abrir de novo.
Oi, tentando resgatar aí o pessoal que ficou aí. A sala caiu todo mundo. Estava rindo que você tinha caído. É, É a vingança dos gerentes. exatamente. Falou em esquartejar, os caras ficaram com raiva. Vou salvar essa conexão aí. Deixa eu chamar aqui, pessoal. Eu abri outra sala aqui, porque aquela estava poluída lá, não sei o que aconteceu. Então já está todo mundo. Lilian, Joyce, Rosilma, Fernanda, Antônio, Bárbara. Deixa eu ver se está faltando alguém. Não. Então, gente, esquartejado voltou? Exatamente. Tá ouvindo aí, Joyce? A Joyce não conseguiu nem a Rosilma. O Fernando também. O Fernando caiu. Deixa eu botar ele aqui de volta. E a Lívia. A Lilian já está aqui. Presente! Ah, Oi. Fernando, então vai lá. Fala você aí que tá faltando você. Deixa Só eu... está faltando eu, né? Isso, fala aí. Então, eu quero levar o assunto para resistência, a mudança, tempo e carisma. Eu estava ouvindo essa semana o Hollande fazer seu discurso de guerra. E ele sempre foi considerado um político meia-bomba, político devagar, né? Sem muito apoio. E, de repente, surge um momento que ele aparece em grande estilo como um líder carismático. Tô te ouvindo. Estão me ouvindo? Tô te ouvindo. Então, esse ponto me chamou a atenção. Quer dizer, eu acho que, trazendo agora para o nosso laboratório, né? Acho que o momento é essencial. A escolha do momento, a escolha das ferramentas que podem ser trabalhadas para eliminar resistência, a escolha do padrinho político para o projeto e a escolha do líder carismático. Eu acho que essas coisas poderiam, não sei como você vê, isso aí também. Não estou entendendo nada. Está todo mundo ouvindo bem? Não, tá picotando um pouco, Fernando. Está picotando totalmente. Entendi nada. Fernando, Bom, vê se... Não, tá picotando aí alguma coisa aí. O microfone tá... sou eu? tá dando... Tá como se fosse assim, um mau contato. Fernando? Deve estar arrumando o microfone lá. Ok, essa semana eu vi o François Hollande, estou recomeçando, né? Fazendo seu discurso de guerra. E ele sempre me parecia um político de meia bomba, um político fraco, com pouco apoio popular. Né? E, de repente, dada a situação da oportunidade, dado o tempo, me aparece como um líder com chance de despontar entre as maiores lideranças da Europa na atualidade. Então, trazendo esse fato aqui para a realidade, para a nossa realidade, fico pensando assim, bom, como trabalhar a resistência à mudança, né? Que é importantíssima para a implantação dos nossos laboratórios. Segundo, como escolher o tempo propício à implantação. E terceiro, como encontrar, como selecionar um líder carismático que possa escolher o político. Os fatores que vão determinar a oportunidade. Voltou a cortar para mim. Para mim também. É. Não estou entendendo nada. Não, vou tentar traduzir o que ele falou. Ele falou o seguinte, que o presidente da França saiu de um ostracismo,
para uma liderança carismática, e como é que é essa dificuldade da briga, da resistência da mudança, né? E a única coisa pelo que eu entendi que o Fernando falou, é essa ideia do líder carismático, né? O conceito do líder carismático. A gente, obviamente, vai viver um mundo com milhares de sobes e desces, né? A história não é uma coisa assim, agora tudo vai para o descentralismo e vai, né? Eu acho que esse movimento do Islã é um movimento exatamente de reação à complexidade. Eles não conseguem ter ferramentas para lidar com a complexidade. Então você pega, por exemplo, quando eles vão lá e pegam um avião e destroem o World Trade Center, é exatamente uma coisa assim, não queremos essa complexidade, não queremos lidar com essa complexidade. Só que essa complexidade, essa simplicidade que eles querem viver, é impossível viver com 7 bilhões de pessoas. Então, se torna um pensamento inadequado. Ele não consegue ter lugar no mundo. E aí aí a única solução é partir para a violência. Eles não têm como ter uma narrativa, um projeto. É mais ou menos o que está acontecendo no Brasil. Você não tem um projeto que você consiga lidar com essa complexidade de 200 milhões de pessoas que nem é no Brasil. É um negócio muito sofisticado. Não é assim, vamos resolver o problema de uma maneira simples. É um negócio complexo, que exige um pensamento inclusivo dentro do mercado. É muito complexo. Não é uma coisa simples. Porque intuitivamente, vamos aumentar os programas sociais e vai resolver o problema. Não resolve. Porque tem um outro lado que você tem que gerar riqueza. Você tem que botar o cara para ter empoderamento social. Isso que a gente está discutindo do ego. Então, assim, a gente está vivendo um conflito entre uma necessidade de complexidade versus todos os movimentos centralizados. Antônio, fecha o microfone. Os movimentos centralizadores e descentralizadores, o movimento centralizador, de maneira geral, ele aposta na baixa, ele quer resolver o problema da complexidade de uma forma que não se coloca. Foi esse o esforço dos filósofos, dos teóricos e dos metodológicos pós-Idade Média, de pegar olha só o mundo que eles pegaram: escravos, senhores feudais, monarcas, para construir um mundo que vinha crescendo em termos de tamanho, para entregar um patrão empregado, sair da escravidão e para os empregados, república e capitalismo. Foi um esforço gigantesco. E agora a gente tem o mesmo esforço. E a gente tem, da mesma maneira que a gente tinha lá a Igreja Católica, que era heresia, que não tinha e tal, hoje quem está fazendo o papel da Igreja Católica é esse pessoal aí o Islã, que não consegue lidar com essa complexidade. E não tem jeito, o problema é que não tem como resolver o problema. Não tem como. É complexo, 7 bilhões de pessoas. E o Brasil é a mesma coisa. Não é um discurso simples que vai resolver o problema. É um negócio que tem que ter, e aí sim, tem que ter lideranças com clareza, com capacidade de dar voz, de descentralizar o poder. Que ninguém quer descentralizar o poder. Todo mundo fala que tem que melhorar isso e tal, mas descentralizar o poder, quem que fala em descentralizar o poder? Dar poder para a população. Primeira coisa que você escuta
É isso que a menina que a menina falou. Uma menina que trabalha no epicentro da área de negócios, um negócio sofisticado. Ela vai dizer que os alunos dela não estão preparados para escutar um discurso que tenta interpretar a realidade de uma forma diferente. Você vê como é que a gente tem dificuldade de lidar com isso. Todo mundo quer proteger o rebanho, sabe? Não vamos deixar o lobo mau entrar no cercado, como se fosse possível. Entendeu? Então eu acho que isso aí, Fernando, é o seguinte, a nossa batalha é essa. Nossa batalha é essa. Bom, deixa eu fazer aqui todo mundo já falou, né? Fala. Depois deixa eu só colocar uma coisa. Trazendo tudo isso em relação ao laboratório, nosso laboratório, o laboratório de mudança, eu acho que a gente tem que trabalhar bastante as técnicas para trabalhar a resistência, entender o tempo exato dessas implantações, né? E ter algumas ferramentas para selecionar os líderes para fazer essas transições. Selecionar? Isso, selecionar ou encontrar o líder carismático, ou com essas transições. Eu acho que os projetos teriam muito melhores resultados se a gente tivesse trabalhado bastante a resistência, bastante o timing dele e bastante a liderança. Olha só, eu quero fazer uma reparação, Fernando, que é o seguinte. A experiência que eu tenho não é um líder carismático que abraça esse tipo de projeto. É um líder, é uma pessoa que tem uma capacidade... Olha, quais são os perfis desse líder que abraça um projeto de inovação participativa? Uma pessoa que quer deixar uma pegada, quer deixar um legado. E ele não está agarrado naquelas coisas assim de curto prazo. Não é um cara que está preocupado com ego, com a coisa assim material. É um cara que tem assim um desapego material. Então, essa é uma característica, um certo desapego material. Uma capacidade de reflexão um pouco acima da média. Né? Um cara que tem uma capacidade de reflexão um pouco acima da média. Uma pessoa que tem uma inquietude em relação à sua vida. Que é um pouco o perfil nosso aqui. É só pegar o perfil da gente aqui, da nossa turma, e colocar isso em pessoas que estão em cargos mais acima e que têm um perfil mais colocado. Né? Então eu encontrei pessoas. Eu encontrei gente assim no BNDES, eu encontrei gente assim na Petrobras, eu encontrei gente na Prefeitura, encontrei gente lá no Espírito Santo. Né? Hoje eu tive conversa com um cara que eu acho que tem mais ou menos esse perfil. Então, o perfil não é o cara carismático. Eu vou fazer essa correção. É um cara que tem algumas características que são essas que eu estou falando. Que é o tal do líder 3.0. Amanhã eu vou fazer talvez um videozinho sobre quem é o líder 3.0. E é um cara que quer empoderar as pessoas. Não tem problema com o empoderamento das pessoas. É um cara que não tem o medo de empoderar as pessoas. Exatamente. Ele entra nessa vibe. Bom, gente, eu queria encerrar dizendo o seguinte. Meu depoimento de fechamento de curso. O curso, para mim, ele é muito importante, porque eu sinto que eu estou construindo com vocês um conjunto de pessoas que estão reduzindo a minha solidão, né? Porque é um processo solitário. Eu estava escrevendo isso hoje, né? Quer dizer, você procurar uma originalidade é um caminho solitário. Você vai para a solidão, você não tem que ter medo da solidão.
Mas a solidão, ela é um espaço, quer dizer, eu não acho que o ser humano gosta da solidão. Ninguém gosta da solidão. A solidão é uma solidão, você não tem que ter medo dela, né? Mas é bom que tenham pessoas que de vez em quando apareçam. Né? Por mais que a pessoa goste de ficar ali um tempo e tal, é sempre bom aparecer alguém para tomar uma cerveja, bater um papo. Então vocês são as pessoas que chegam na minha cabana aqui, né? E vêm tomar uma cerveja, vêm conversar. E eu posso falar das coisas que estão acontecendo na cabana. Eu posso falar daquele passarinho que ninguém conhece, eu posso falar do lobo que apareceu que ninguém sabe que existe, eu posso falar do esquilo que eu vi, que ninguém sabe que funciona. Quer dizer, a gente criou um dialeto. Vocês hoje estão falando o meu dialeto. E isso me dá uma possibilidade de, por exemplo, como a gente conversou hoje, de falar de coisas que a gente conversa, e de falar de conceitos, e de falar de coisas em que eu não estou falando, não estou assim, perdido no mapa. Tem gente que está mais ou menos entendendo o que eu estou falando. Então isso para mim é uma coisa muito importante, né? Porque acrescenta e facilita, melhora, né, essa possibilidade de essa simplicidade. A gente chega exatamente porque as pessoas estão dizendo, não, Nepô, isso que você está falando faz sentido. Parece que faz sentido, né? Isso está me acrescentando. Então, eu agradeço muito vocês. A gente, ano que vem, vai retomar. Vai ter uma parada agora, né, de final de ano e tal. Vamos dar uma turbinada aí. E em março a gente retoma. A gente, mais ou menos em fevereiro, já estou fazendo contato. A gente já vai conversando aí ao longo desse período. Para a gente fechar a turma, já ter uma lista de espera boa de gente que está afim. E aí a gente começa e a gente vai ter a novidade das pesquisas, que a gente vai experimentar também. Vai pivotar, vai ver a melhor forma. E vamos começar uma outra etapa aí. Vamos na direção de espalhar a ideia aí, a gente construir essa possibilidade, né, e fazer com que a gente possa influenciar nessas áreas todas, na educação, na política, na comunicação, no jornalismo, no governo, nas organizações e tal, e vamos caminhando. É isso. Agradecer a todo mundo, desejar um final de ano bacana. Queria ver se a gente... Aí eu vou falar pro pessoal do Rio, Lilian, Antônio, Fernando, ver se a gente faz um encontro aí de final de ano aí. E vou chamar algumas pessoas que já participaram e tal. E a gente faz aí um encontrozinho pra gente comemorar o final do ano. Desejando a todos um ano que vem bacana. E a gente ano que vem tá junto de novo. Bom? Se for semana que vem, eu levo um bolo de aniversário. Opa! Então tá, beleza, vamos fazer. Então tá. Então tá, gente. Tem bolo aqui, da empregada aqui de casa, que é show de bola. Beleza. Bom, gente, vamos fazer perto então aí, vamos ver se a gente faz. Aham, beijo. Beijo a todo mundo, boa noite. Beijo. Boa noite. Boa noite. Uhum.